Olá, muito bom dia para você que nos acompanha através do Portal Mais Sul, do YouTube, do Instagram, através do Spotify, pelo Portal Mais Sul, aqui com Conversa com Especialista, o nosso encontro sempre para falar de saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. Um assunto que nós já falamos muitas vezes aqui, devido à sua grande importância, é a cirurgia bariátrica. E muitas pessoas, quando procuram esse procedimento, são pessoas ainda na faixa dos seus 20 e poucos anos, 30, um pouco menos de 40, pelo menos grande parte desses pacientes. Mas o procedimento ele pode ser e é realizado com sucesso, pelo menos nos últimos anos tem ganho cada vez mais pacientes na idade acima dos 50 anos, e é esse o nosso tema do programa de hoje, recebendo dois convidados hoje, o nosso parceiro da Clínica Estima, que é parceiro aqui do Portal Mais Sul, médico cirurgião geral, Dr. Giancarlo Búrigo. Muito bom dia mais uma vez, obrigado por aceitar mais uma vez conversar conosco, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes do Portal Mais Sul, bom dia Carlos, bom dia minha irmã Lúcia, que vai participar conosco hoje dessa entrevista, e sempre é um privilégio estar aqui contigo, porque tu sempre trazes perguntas muito relevantes, né, e de significado muito especial para aqueles que ouvem o teu programa. E como o doutor já apresentou, e até pelo sobrenome, a gente, quem não conhece os dois, já imagina que são pelo menos parentes, e o são, de fato, são irmãos. É a Lúcia Búrigo, profissional já conhecida aqui na nossa região, muito ligada ao marketing, com atuação já de muito tempo na CDL, em outras instituições e empresas, e também agora, porque a Lúcia é nossa convidada, mas nós não vamos falar hoje não de marketing, nós vamos falar de cirurgia bariátrica também, porque a Lúcia, depois dos 50 anos, também foi submetida à cirurgia bariátrica. Bom dia, Lúcia, como vai? Tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E se a pauta hoje não é marketing, no outro dia a gente já pode agitar essa pauta também, com certeza. Mas sim, vamos falar sobre uma coisa que eu acho que pode ser aí uma inspiração para muita gente que, como eu, de repente passou por algum processo aí complicador na fase da maturidade e que pode ver na bariátrica uma alternativa bem bacana para garantir a sua qualidade de vida na velhice. Lúcia, antes de a gente conversar com o Dr. Jean para saber se o que você passou de fazer a cirurgia depois dos 50 anos é bastante comum, eu gostaria de lhe perguntar por quê? Acredito que quando você fez a cirurgia, quando pessoas souberam que você havia feito o procedimento, perguntaram: mas você nunca fez, sempre estava tudo bem ou não com a questão do peso? Por que quando você já tinha mais de 50 anos, você optou por fazer o procedimento? Boa pergunta. Eu acho que para a maioria das pessoas que chegam a uma determinada idade, tomar uma decisão dessa natureza é porque a gente vem muito movido por uma causa importante que transcende muitas vezes a causa da estética, do desejo de ficar magrinho para ficar como era, às vezes, né, numa fase da adolescência ou da juventude, enfim, né? Eu acho que o grande motivador numa situação como essa acaba sempre sendo a gente vislumbrar o que a gente tem daqui para frente, né? E no meu caso, particularmente, a bariátrica, ela não estava no meu escopo, eu não tinha decidido, né, em um determinado momento da minha vida vou fazer cirurgia, como tu bem falaste no começo ali. Eu até não via isso como um drama, né? Essa questão do peso e tal. Eu sempre convivi com um histórico de efeito sanfona, de alguém que, desde a adolescência, né, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então, isso já fazia parte da minha rotina. Mas eu tive um episódio que me tocou profundamente, que foi o fato de eu ter que passar 6 meses andando com um apoio, né, por conta de uma extrusão de menisco, e aquilo me acendeu uma chama de que talvez eu estivesse indo por um caminho muito delicado e que a minha velhice pudesse estar se comprometendo com relação à restrição de movimentos, de acesso e tudo mais. E aí o peso, sim, era uma questão relevante, né? Então, orientada até pelo próprio
ortopedista, né? Essa questão era uma questão que dentro de uma escala fazia toda a diferença. Para além disso, eu já há muito tempo manifestava problemas na lombar e com o passar do tempo isso também foi se agravando. E à medida que eu fui ganhando peso na pós-pandemia, e muita gente passou por um episódio muito similar ao meu, né, de ganho de peso nesse período, essas coisas se acentuaram de uma maneira muito drástica, num nível de que eu já não conseguia ter uma vida em que eu acordava sem dor. Então, já tinha me acostumado, inclusive, a viver com essa rotina de dor, né? Então, foi daí que houve essa coisa de acender essa possibilidade que, a bem da verdade, já era um assunto recorrente entre nós. A gente já falava, muitas vezes o meu irmão mencionava, né, da importância de fazer e que quanto mais cedo melhor e tal. Só que eu sempre postergava, eu não, na verdade, nem era postergar, eu realmente não olhava para isso como uma possibilidade. E aí, quando essas coisas começaram a ocorrer, eu comecei a considerar de que sim, talvez eu precisasse tomar uma atitude em relação a isso, e pensar efetivamente o que eu ia planejar, né, para a minha vida dali para frente. Então, a gente começou um diálogo de muito tempo para desmistificar, né, o processo como um todo, e o próprio protocolo para chegar até a bariátrica, ele ajuda muito a gente a ir compreendendo o passo a passo e tudo que precisa ser pensado, preparado para a gente chegar lá, né? Doutor Giancarlo, para a gente entender como foi esse processo de você acompanhando já a história da Lúcia, como ela relata esse efeito sanfona, ao mesmo tempo em que você já há vários anos atua justamente com a cirurgia bariátrica, mas enquanto ela dizia que isso não estava nos planos até quando começou a sentir os efeitos, alguns deles que nós já conversamos muitas vezes com o excesso de peso. Como é que foi esse processo e, ao mesmo tempo, ele é uma situação comum? São comuns esses problemas que a Lúcia sofreu no joelho, de acabar se acostumando a viver com a dor quando ela não deveria ser normal e as pessoas com excesso de peso têm que se acostumar com isso? Existem muitas características que a Lúcia apresentou em vários pacientes, que é essa situação de buscar outras alternativas, né? Porque a gente tem que considerar que a cirurgia, embora ela demonstre cada vez mais que seja o tratamento mais efetivo para solucionar questões relacionadas ao excesso de peso, existem outras alternativas e você já propor isso num primeiro momento tem uma convidada aqui que ela quer participar um pouquinho, só um instantinho. Pode vir aqui, vem cá. Você pode aparecer aqui, não tem problema. Eles estão esperando, ó, vem aqui. Vem a tia Lúcia. Olha lá a tia Lúcia lá, ó. E o Carlos tu já conhece das outras entrevistas, olha aí, ó. Olha aqui a nossa convidada. Vou botar um fone nela aqui para ela participar aqui. Ah, não quer? Pode vir dar um oi? Vamos dar um oi pro pessoal. Bom dia, Bom tudo dia, bom? Maitê, tudo bem? Tudo bem, né? Então, a gente tem que entender o momento de cada pessoa, né? Por isso que a gente fala muito que o tratamento tem que ser individualizado e não tem que ser uma questão de, como a gente vê em alguns ambientes onde se produz assim, 15, 20 cirurgias num dia, que parece mais uma linha de produção, né, e que todos terão o mesmo efeito. Não temos que lembrar que existem os aspectos genéticos, comportamentais, emocionais e que devem ser trabalhados para que essa pessoa entenda que chegou o seu momento. Falando sobre esse aspecto do que nós conversaremos hoje, que é exatamente essa busca hoje um pouquinho maior, não tanto quanto nós esperávamos que isso acontecesse, né? Nós, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica, que são as pessoas realmente acima de 50, 60 anos, buscando uma alternativa cirúrgica para esse tipo de patologia, né?
porque existe ainda uma grande resistência à questão cirúrgica, que é uma questão mais agressiva, e ainda, por mais que vocês nos acompanhem aqui, que a gente faz muito marketing, muita mídia falando a respeito da desmistificação do procedimento cirúrgico, dos resultados que isso traz, muita gente ainda sente uma frustração de não ter conseguido fazer isso e que parece que ela tem essa obrigação. Então, o nosso papel agora é fazer com que as pessoas entendam o aspecto de que, assim, você não é o culpado da situação estar dessa maneira, tá? Existem vários fatores intrínsecos ligados à doença que nos levam a esse fator de perdemos com o tratamento e voltamos a ganhar, às vezes ganhamos um pouco mais do que perdemos, partimos para um outro tratamento, mas todos, o ideal seria que passassem por isso, porque por menor que seja o percentual de pessoas que conseguem chegar a um peso ideal com um tratamento conservador, que é o tratamento clínico, usando ou não medicação, fazendo exercício, precisam passar por um determinado momento disso e entender, não, peraí, vou tentar alguma coisa um pouco mais invasiva como a cirurgia. E aí elas percebem realmente assim, como a cirurgia pode ser benéfica, porque existem tantas coisas que se fala a respeito que possa te trazer malefícios depois, que eu prefiro então partir para um outro momento. E aí, por isso, eu e a Lúcia conversamos durante muitos anos a respeito do tratamento e foram feitas várias propostas não cirúrgicas para ela, de que ela entendesse assim, dá para a gente tratar a doença, mas tem que tratar de uma forma global. Não dá para a gente tratar unicamente indo só na nutricionista, não dá para tratar só com endócrino. Tem que agregar valores de uma equipe de vários conhecimentos de várias áreas para a gente obter o melhor resultado. Então é isso, né? E aí com a minha irmã foi exatamente isso, né? Mas eu vinha preparando a Lúcia e já tinha até conversado com um colega que foi o meu proctor, a pessoa que me preparou para e que disse assim, tu estás pronto, pode ir começar a operar, para que ele a operasse, né? E aí veio a surpresa num determinado momento que a Lúcia disse, não, se eu for operar, não vou operar com outra pessoa. Pois é, né, doutor? Antes de a gente dar sequência para conhecer um pouco mais da história da Lúcia e da recuperação, tem duas situações aqui que na sua fala a gente tem a importância de detalhar um pouco mais. Não é muito comum na medicina um profissional, principalmente os médicos, atenderem e ainda menos operarem um familiar justamente pela questão da ligação emocional, de você ter que, naquele momento, ao mesmo tempo em que é a sua irmã, mas é uma paciente, assim como todas as outras, e você tem que deixar de lado, se é que é possível, até certo ponto, o irmão e assumir o papel de profissional da área médica, cirurgião. Como é que foi para você esse desafio? Eu acredito que tenha sido a pessoa mais próxima da sua vida, da sua família, que você teve a oportunidade de fazer um procedimento. Então, primeiro eu queria citar, sabe aquele rapaz que hoje é palestrante aí no país inteiro, que vendia água mineral na praia no Rio de Janeiro, tá? O Rick fala muito a respeito disso, né? Que você abre um negócio e que se as pessoas da tua família não te prestigiam, né? Fica uma coisa meio estranha, né? Ou, na verdade, assim, como é que ele diz? Isso aí é inveja, é ciúme, porque você está se mexendo e os outros não. Mas não é bem por esse aspecto, porque, na verdade, eu já havia operado, não de obesidade, mas eu tinha feito uma cirurgia no meu tio, que foi a pessoa responsável por eu ter vindo para cá. Há alguns anos atrás, meu tio passou por um problema de saúde, que era uma situação cirúrgica, e ele ligou para mim e disse, se não operar contigo, não vou operar com ninguém. Aí tu me indica alguém fora daqui para eu operar. Eu disse, não, vem aqui que eu vou te olhar agora. E, de fato, eu operei e ainda passei a noite com ele no hospital, porque ele estava sozinho, né, e precisava de algum acompanhante. Eu dormi lá com ele no hospital naquele dia, até o outro dia de manhã vir a pessoa que trabalhava com ele na casa dele. A Lúcia, nesse aspecto todo, foi surpreendente, né, porque existe toda uma semântica ética do próprio Conselho Federal de Medicina, de dizer que
tem um envolvimento da tua parte emocional, etc. e tal, mas vamos levar em consideração a tua parte profissional, né? Levando em consideração a tua parte de academicismo, de estudo, de aprendizado, e por que não operar se você realmente se sente apto para isso, tá? Então, eu acho que até em termos de conceito do próprio Conselho Federal de Medicina, ou da onde partiu isso, nós temos que entender que tem várias situações que você pode ser realmente a pessoa com que o familiar se sinta melhor para se submeter a um tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico, né? E a pessoa confia tanto em você que ela não quer procurar um outro profissional, né? Nós já havíamos conversado sobre isso, porque inclusive a Lúcia passou por uma cirurgia que eu indiquei que ela fizesse com um colega e depois ela me cobrar. Por que tu não fez aquela técnica nova que tu apresentou em mim, né? Aí eu disse para ela, não, porque tem todo o aspecto emocional dessa coisa toda, mas de fato poderia já ter feito num outro momento a cirurgia nela, assim como a minha irmã que hoje mora na Espanha, que estava no Brasil, teve que passar por uma cirurgia e naquele momento eu me sentia super apto para operá-la, né? Mas aí tem toda essa semântica aí de que não deve, por causa de um envolvimento familiar e emocional, e abrir mão de não operar a minha irmã, que também está lá na Espanha, e poderia muito bem ter feito a cirurgia de uma forma super bem sucedida, né? E aí a Lúcia, que partiu dessa história toda, porque nós já havíamos conversado, que eu até tinha falado para ela assim, olha, eu já escolhi, inclusive, qual o cirurgião que vai fazer a cirurgia em ti, né? E aí na reta final lá da preparação, porque a Lúcia fez diversos tratamentos, sempre numa linha muito direta de conversa comigo, ela seguiu tudo aquilo que se preconiza hoje para submeter um paciente a uma cirurgia, passou por os tratamentos multiprofissionais, né? E aí essa questão toda das dores que passaram a incomodar muito ela, e inclusive a prejudicar a produtividade dela, né? De ter dias que a Lúcia não conseguia sair da cama por conta da dor na coluna que ela sentia, tá? E vou te falar que, assim, uma das coisas que eu falo sempre para os meus pacientes, não é o peso que vocês perdem que, para mim, é o maior atrativo, tá? Mas é quando vocês me dizem assim, com a Lúcia eu tenho isso bem marcante. 30 dias depois da cirurgia, ela me mandou uma mensagem assim, nossa, eu acordei hoje, até fica arrepiado, sem dor nas costas, tá? Isso não tem preço, Carlos, tá? O paciente te comunicar assim, doutor, eu não tô tomando o remédio da diabetes. O senhor sabe o que é isso? Eu estava tomando 3 comprimidos para diabetes, eu não estou tomando mais nada, né? Ou uma paciente que também operei depois de 60 anos de idade, que já estava com a cirurgia da articulação do joelho para colocar uma prótese previamente marcada, o ortopedista indicou que ela fizesse uma consulta comigo, nós a operamos e ela não operou até hoje, e eu já operei ela há 8 anos, tá? Ela não fez a colocação da prótese, ela vai na academia diariamente, isso mudou a vida também da minha irmã, né, que passou a ter a prática de fazer atividade física, que historicamente a Lúcia também tem uma conversa de medicina antiga, né, que dizia para ela assim, jamais, não pode fazer exercício físico, tu pode ter um problema cardiológico. Olha a questão, né, de que ela ouviu lá na infância um negócio desse, tá? E aí hoje mudou totalmente o retrospecto, né, e a visão dessa questão, e inclusive muito dos hábitos dela que foram modificados exatamente por essa mudança da questão do peso e que trouxe vários benefícios, tá? Bom, já estou falando demais, eu acho que quem tem que falar mais aqui é a Lúcia, né, porque ela foi a pessoa que passou por tudo isso. Com certeza. Só que antes de a gente continuar a pergunta conversando com a Lúcia, tem uma situação que você comentou na resposta anterior, doutor Giancarlo, que nós já falamos algumas vezes,
Eu até nunca o perguntei se nós devemos voltar a tocar nesse assunto, mas por conta própria eu sempre abordo essa questão que você disse, que existem serviços que operam 15, 20 pacientes por dia, como se fosse uma linha de produção. E aqui eu não vou criticar a instituição, que nós, evidente, nem vamos citar, nem os profissionais que lá trabalham, mas nós vamos comentar uma situação que fiquei sabendo sobre estes serviços. Além de operar vários pacientes em sequência no mesmo dia, outra coisa que chama a atenção é que todas as consultas e exames pré-operatórios são feitos também como em uma linha de produção, né, doutor? Você deve conhecer muito bem esse caso. Exatamente. Como consulta com cardiologista, com nutricionista, com psicóloga, de 5, 10 minutos entre os horários cada uma. Como que você faz uma consulta médica para preparar para um procedimento cirúrgico complexo, como a maior parte dos procedimentos deve ser, em 10 minutos para definir se aquele paciente está preparado ou não, né, doutor? Você como médico... Nossa, é muito difícil. É difícil, não tem, né? como. E é exatamente por isso que eu falo sobre essa questão, ser uma linha de produção. Não tem como você conhecer as individualidades de cada paciente. Uma coisa é eu receber um paciente, como é o mais comum, né? Mulheres entre 30 e 40 anos de idade, com 2 filhos ou mais do que 2 filhos, uma vida de produção fora de casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e aí você pega a agenda dessa pessoa e diz assim, onde vai encaixar nesse momento do teu dia a mudança do teu hábito para tu poderes ir na academia, pelo menos um dia sim, dia não, no começo, e depois todos os dias, né? Aonde entra aqui o dia que tu vais cuidar das tuas marmitinhas para poder fazer a tua alimentação de forma, ou aonde tu vais poder te alimentar e seja de uma forma adequada e que tu consiga seguir esse tratamento. Porque isso é importante, a gente saber da vida do paciente e não só ver o aspecto peso, né, e doença associada. Você precisa entender se essa pessoa vai ter condições de continuar, inclusive, a fazer todas as consultas que ela precisa por um bom tempo, até que a gente consiga visualizar que ela mudou todos os seus hábitos e ela quer essa mudança de vida para sempre, tá? Então, isso é muito importante. É muito difícil você ter resultados excelentes por um tempo prolongado, tendo condutas como essa de fazer as cirurgias como linha de produção, né? Ou seja, o paciente vem consultar comigo hoje e pode ser até um paciente privado e dizer assim, não, doutor, mas eu quero operar semana que vem. Opa, parem um pouquinho. Posso fazer uma parte nessa conversa? Pode, eu claro, acho que cabe muito. Eu até brinquei com meu irmão, outro dia eu mandei uma mensagem para ele, eu falei assim, ele fez um comentário numa foto que eu postei num evento, que era um evento de marketing lá em Porto Alegre e tal, e aí ele fez um comentário e eu mandei no inbox para ele assim, eu tive muita sorte, daí, e botei umas carinhas de riso, falei, depois te conto. E porque eu cheguei num determinado lugar e uma pessoa falou assim para mim, nossa, tu teve muita sorte com a bariátrica, né? Porque tu é a primeira pessoa que eu conheço que tem 1 ano de bariátrica e não tá com cara de doente. E aí eu fiquei muito surpresa com o comentário, né? Primeiro porque eu observo outras pessoas e eu vinha tendo contato com outras pessoas até para também tomar minha decisão, né? Eu tinha essa mesma impressão. Mas, para além disso, eu até comentei com a pessoa, não, eu não tive sorte, foi muito trabalho, sabe? A gente teve trabalho antes, durante e depois, porque, na realidade, assim, o antes foi fazer um protocolo completinho, né, com ida toda ao cardiologista, pneumologista, ao psicólogo, a nutricionista, enfim, né, vendo toda a gama de profissionais que, de alguma forma, poderia ali contribuir com as suas colocações em relação à preparação e fazer também a sua leitura para, enfim, né? Então, isso começa antes e durante o processo, a própria questão, assim, né, da gente ir se familiarizando com esses aspectos novos de uma vida que ela muda bastante, e isso talvez seja, assim, o grande desafio, porque apesar de na nossa vida a mudança ser uma constante, mudar requer da gente uma energia muito grande,
né? E a nossa tendência é sempre a gente retornar. E aí, assim, é uma eterna vigilância, né? E isso te suga ali essa energia mesmo permanente, né? E o pós, que é a fase que eu estou vivendo agora, né? Que semana passada eu fui na nutricionista e ganhei uma alta, né? Da nutricionista no sentido que, ó, atingimos o que era a proposta, que é uma outra coisa que é legal, sabe? Falar, Carlos, porque eu nunca trabalhei com uma, assim, o nosso objetivo é perder X quilos. Muitas vezes eu perguntei, vou chamar o meu irmão pelo apelido dele, né? Muitas vezes eu perguntei, Caco, quanto eu preciso emagrecer? Ele disse o suficiente para tu estares bem, né? Mas a gente nunca trabalhou com uma meta, né? Mas eu tinha um teto, que era um teto recomendado, né? Para que isso estivesse dentro de um protocolo, né? Provavelmente da própria bariátrica. Então, trabalhamos dentro dessa perspectiva, e aí a nutricionista que fez o acompanhamento comigo, que foi sensacional, e aí eu acho que é uma coisa que é importante a gente dizer, que essa equipe multidisciplinar, ela tem uma importância muito grande no processo, como tem também a tua rede de apoio, né? E quando eu falo rede de apoio, são as pessoas que efetivamente vão caminhar junto contigo. Aquela tua amiga que vai te pegar pela mão, que vai te levar para fazer uma endoscopia, né? Quando muitas vezes tu não tem alguém disponível na tua família, mas ela diz, não, tô contigo, vamos junto, né? A filho que fica contigo no pós-cirúrgico, que te acompanha, que te ajuda naquela hora que dá aquela tristezinha que tu fala, nossa, 20 ml só, né? De ingesta a cada 20 minutos ali, que é bem o início do processo, que é bem radical, né? Então, a própria questão do acompanhamento psicológico, que eu também refutei durante um bom período, mesmo tendo feito o acompanhamento antes, na minha visão de uma terapeutizada de muitos anos, eu não ia precisar, né? Só que quando chegou na reta final do processo, eu digo, não, é importante que eu tenha um apoio nesse sentido, porque na hora que eu senti, né, alguma ansiedade, alguma angústia em relação ao processo, ao que está no entorno, eu tenho que ter onde me apoiar. Então, essa sorte, né, na realidade, ela está muito relacionada a esse contexto todo que eu mencionei, né? Então, acho que assim, a tua caminhada está muito ligada a isso, né? A um bom personal, que te estimule, que realmente esteja pronto para um desafio. Quando eu fiz a minha anamnese com a profissional que me acompanhou, e a Letícia foi ótima nesse sentido, né? Eu fui muito clara, assim, Letícia, eu não gosto de coisa repetida, não gosto disso, não gosto daquilo, eu tenho problema de joelho, tenho problema de não sei o quê. Eu queria que respeitasse todas essas coisas para não me desestimular, porque eu me conheço. Na primeira questão ali que pegue, que fui para a academia, voltei com dor, no dia seguinte eu já vou pensar 2 vezes, né? Então, eu acho que todos esses aspectos, eles foram fundamentais, sabe, Carlos, para que a gente chegasse nesse resultado, né? Então, Camila, Jordana, a Letícia, né, os outros médicos que estiveram conosco nesse processo, enfim, nem vou citar mais nomes porque vou esquecer de pessoas aqui, principalmente assim os amigos e os familiares que estiveram muito perto comigo, me acompanhando nessa jornada, né? E que me acompanham até hoje, porque na realidade essa jornada não cessa, né? Ela é uma jornada que continua e ela vai mudando de facetas, né? E aí, assim, acho que o grande lance é justamente essa percepção do que meu irmão falou, do ganho que a gente vai tendo em qualidade de vida. E isso não é que eu não tô, a minha lesão na coluna, ela continua existindo, a minha lesão no joelho continua existindo. A diferença é justamente a qualidade de vida que eu tenho, apesar de... E isso eu acho que é importante as pessoas terem em mente, porque também para não ficar uma coisa aí, de repente, meio falaciosa, de que assim, tu vai fazer a cirurgia e todas as coisas vão desaparecer. Não, os problemas continuam ali. Eu fiz uma consulta do meu joelho há dias atrás, onde justamente nós estávamos falando sobre isso, né? O ortopedista estava me dizendo, olha, Lúcia, a lesão continua ali, a gente olhou junto o exame e tal, só que há uma diferença gigante entre segurar aquele peso que tu tinhas antes e o que tem hoje, né? Então, e a própria questão da tua musculatura, que hoje
se coloca de uma outra condição, dando sustentação para esse corpo, né? Que é o benefício que a gente tem com a atividade física. E vou te dizer, Carlos, é uma emoção mesmo, isso que eu falei para o meu irmão, para quem já está acostumado com a coisa de que, meu Deus, eu não saía de casa sem um remedinho na bolsa para uma eventualidade, sabe? Mesmo que eu não tomasse, a insegurança era tanta que daí, assim, vai fazer uma viagem, ai, peraí, deixa eu fazer uma bolsinha aqui, porque para garantir a mão de que eu vou aguentar o rojão, né? De que eu vou conseguir caminhar. Sim. Né? E hoje existe uma mudança nessa história, né? Eu não tenho mais essa preocupação, porque esta dor, que era uma dor quase que ininterrupta, graças a Deus, né? E a essa escolha acabou caindo por terra. Então, isso é uma coisa que é legal, sabe? Que isso te pega de jeito, porque a gente não foi feito para existir com dor, né? Então, isso te dá essa condição que o meu irmão falou. Tu tá numa sala de aula e tu voltar da aula de pé, conversando com os alunos, te mexendo para lá e para cá, é uma outra realidade, porque eu estava começando a ficar engessada. E aí, esse engessamento do gestual estava me levando a um engessamento também da minha condição cognitiva, porque daí eu ficava tão preocupada com a dor que eu não conseguia me concentrar na aula, no conteúdo, né? Então, coisas desse tipo. E ninguém precisa chegar nesse nível que eu cheguei para começar a considerar que existem aspectos que podem ser, sim, poupados, né, para a gente, fisicamente falando, e que vão dar para a gente essa condição da gente pensar, nossa, eu vou envelhecer bem, vou... E eu fico muito feliz, eu vou hoje para a academia e percebo, por exemplo, um movimento fortíssimo, né, na minha geração, de estar correndo atrás do prejuízo, de estar, para aqueles que não tiveram essa prática desde sempre, de estar buscando alternativas, para os que nunca fizeram, como é o meu caso, de estar correndo atrás no sentido de se garantir aí, de ter uma condição muscular mais porreta para aguentar o retranco que vem pela frente, porque uma das coisas que, no meu caso, particularmente, a gente precisa considerar, nos 60 a mais, né, é de que a gente vai ter um processo de envelhecimento mais longo do que as outras gerações, né? E aí, partindo desse pressuposto, se eu vou ter mais tempo de vida, eu quero poder viver esse tempo de vida com uma condição melhor para mim e para quem está no meu entorno também. Porque é muito complexa essa coisa de tu desenvolver essas dependências, né? E aí esse também acaba sendo um grande motivador. Olhar para o que tu tens pela frente e pensar, bom, como vai ser daqui para frente, para mim e para os demais, né? Então, acho que tudo isso acabou pesando na hora de tomar uma decisão, de pensar efetivamente nisso, né? E voltando um pouco atrás, ali naquilo que meu irmão mencionou, né, na escolha do profissional, evidente, na medida em que eu vou convivendo, né, com uma pessoa na minha família, em quem eu deposito total confiança, que eu vejo uma dedicação grande, não só ao seu estudo permanente, de estar sempre se atualizando, de buscando alternativas para que aquilo... Porque hoje a gente sabe, a questão do conhecimento, ela vira ano após ano. E aí o profissional precisa estar sempre correndo atrás de se atualizar, de buscar recursos para que ele possa acompanhar não só a mudança tecnológica, mas tudo que se descobre hoje em relação ao comportamento, por exemplo, que se tem de conhecimento e que influencia num processo dessa natureza é gigante. Então, e a própria questão nutricional, como desenvolver, meu Deus, todo dia eu abro um post com uma informação relevante de algum artigo que está sendo publicado sobre algo que está sendo estudado. Então, se eu estou vendo que o profissional tem essa coisa de estar sempre se atualizando, de buscar novidades no sentido de se entender nesse novo contexto, e que isso significa uma entrega melhor para os seus pacientes, que tem um compromisso com o paciente no sentido de entender quais são efetivamente as necessidades que ele tem. Porque isso é a anamnese que te mostra, né? A Lúcia não tem a mesma necessidade que uma outra pessoa que tem 30 e poucos anos de idade, são necessidades muito diferentes, estágios de vida completamente diferentes, essa pessoa ainda está criando filhos pequenos. Eu já estou mais na prospecção de netos para o futuro, né, do que qualquer outra coisa. Então, assim,
Até isso, sabe? Hoje de manhã eu conversei com uma pessoa que tem uma neta e ela falou assim: nossa, não consigo mais nem ter pique para acompanhar minha netinha de 1 ano. Eu digo, cara, então assim, ó, tu tens que olhar para essa coisa do peso, porque isso está sendo um inibidor de relacionamento familiar, tem que olhar para isso, sabe? Então, coisas que a gente precisa, de fato, para além da questão da beleza, de ai, vou ficar muito magra, vou ficar muito magro, né? Porque vou ficar sexy, atraente e tal, é pensar assim, cara, como é que eu vou ficar bem, né? Acompanhar esse meu neto, fazer uma jornada de uma viagem bacana com a minha família, né? Esse tipo de situação é que tem que mover a gente para esses questionamentos, sabe? E aí eu olhando esse perfil do meu irmão, essa coisa, esse afã dele, né, de estar sempre buscando as alternativas, de ter essa preocupação dessa conversa com os pacientes, de nas redes sociais, né, de alguma forma ser didático, educativo, para que as pessoas possam entender um pouco melhor o processo. A minha grande questão era, cara, se eu tenho na minha família um profissional que tem essas características e que imprime para mim essa credibilidade, esse respeito, essa consideração pela entrega, eu não tenho por que pensar outras alternativas. E isso não desabona em nada outros médicos ou outras pessoas. É que na minha questão particular, eu olho para essa condição que eu tenho estabelecida no ambiente familiar e digo, bom, é essa a minha escolha, né? E vamos fazer aqui também uma confissão, né? Que também eu achei que ele ia correr da raia. Na verdade, quando eu falei que eu disse, não, então vou operar contigo, eu digo, ele não vai querer. E aí eu vou, né, driblando essa história, né? E aí, quando eu falei, aí ele falou, não, se o teu problema é esse, protocolo começa amanhã. E aí eu falei, ai, Jesus, armei, me dei mal. E, na verdade, me dei muito bem, porque, na realidade, assim, a gente fez aí uma jornada de praticamente 1 ano antes da cirurgia, e agora estamos 1 ano pós-cirúrgico e numa condição de pressão e temperatura diferente. E olha que eu não tenho diabetes, não tinha hipertensão, não tinha nenhum problema dessa natureza. Mas os meus ganhos com essa outra ponta que eu mencionei agora foram inúmeros, sabe? E se isso puder inspirar mais pessoas a pelo menos fazerem, assim, se darem ao direito de investigar um pouco melhor sobre essas possibilidades, tomara que realmente sirva nessa condição, sabe? Porque eu tenho absoluta convicção de que quem tiver essa oportunidade, né, de saber um pouco mais e tal, e passar pela experiência com a felicidade que eu tive, com certeza vai ficar muito bem, né? Lúcia, você falou do processo antes, praticamente 1 ano, até chegar ao procedimento em si, a cirurgia bariátrica metabólica, e agora 1 ano depois. Como é que foi a recuperação, principalmente ali que as pessoas pensam no pós-operatório imediato, quando você ainda está com os devidos cuidados orientados pela equipe médica, com a dieta líquida, depois para pastosa, retomando gradualmente, ainda que em quantidades muito menores, mas a consumir alguns dos alimentos. Como é que foi tudo isso para você? Já conversei com o Dr. Jean sobre isso, com a Vanessa, que é a recepcionista, parceira também da Clínica Estima, que você também deve conhecer muito bem, que também passou por esse procedimento. Mas esta pergunta agora, como é o nosso assunto, Lúcia, depois dos 50 anos, mudou alguma coisa para você na recuperação, em questão de dor no pós-operatório, de alguma outra questão de dificuldade para retomar a alimentação? Como é que foi tudo isso? Então, meu pós-operatório foi muito bom, né? Primeiro que eu saí do hospital de carona com o cirurgião, né? Então, fui para casa com o cirurgião. Tu vê como é que é essa coisa de ser parente do cirurgião, né? Tu dorme no hospital depois da cirurgia para cuidar, o outro tu leva para casa e tal. Já vai acompanhando para ver se está tudo bem, dando as orientações finais aí. Então, enfim, mas assim, não vou absolutamente romancear aí né, não dá para romantizar esse momento, porque o pós-operatório, eu não tive dor, não tive nada disso, mas a mudança, né, na condição alimentar, ela é uma coisa assim que, nossa, te choca demais no começo.
No meu caso, por exemplo, eu tive uma característica, fiquei com o meu olfato, ele ampliou de uma forma avassaladora, assim, todos os cheiros, os aromas, né? Eles ganharam uma dimensão gigante. Então, por exemplo, a minha filha ficou me acompanhando no pós-operatório, fazia todo dia aquele caldinho e tal. Nossa, se ela fizesse qualquer movimento na cozinha, eu sentia o cheiro a quilômetros de distância, assim, era uma coisa incrível, eu fiquei muito sensível, né, e isso perdurou durante muitos meses, e não só em relação à questão da comida, mas também o olfato de modo geral, um perfume, era uma coisa meio similar ao que muitas grávidas relatam, inclusive, que tem durante a gravidez, assim, aquela coisa de sentir. E aí, óbvio, quando o olfato se acentua em alguns aspectos, algumas coisas te enjoam um pouco mais, e enfim. Mas, assim, passado aquelas 2 primeiras semanas iniciais, que a gente tem aquele choque inicial, né, com a dieta líquida e tal, tu começa a entrar num outro momento, né, paulatinamente, e eu acho que isso, assim, é uma coisa que é interessante, porque tu também vai te exercitando mentalmente para o próprio processo. E aí tu vai, de alguma forma, construindo também algumas imagens tuas mentalmente, assim, né? Nossa, eu pelo menos pensava sempre, quero ficar bem, quero estar legal e tal, enfim. E isso vai te ajudando a suplantar essa dificuldade da diminuição da ingesta, né? Porque eu sempre tive uma característica, eu sempre fui muito boa de garfo. E eu digo que sou boa de garfo em todos os sentidos, porque eu não tinha restrição com comida, eu não era o tipo de pessoa assim, porque ela come só doce. Não, eu comia de tudo, verdura, fruta, enfim, né? E, obviamente, de uma forma mais intensa, coisas que de repente tinha um alto teor calórico e tudo mais, né? Porque todo gordinho gosta de coisas boas. Então, e a gente sabe, a nossa sociedade, a comida é gregária. Comida reúne família, comida reúne amigo, né? Se tu sai para conversar com uma amiga, ontem foi isso. Saí com uma amiga, o que tu fala a primeira coisa? Vamos tomar um café? Um café nunca vem sozinho, é um café e um bolinho, é um café e um pão de queijo, um café e um sei lá o quê, sempre tem um acompanhamento. E se a conversa se prolonga, e é uma boa conversa, a tendência é de que também a ingesta se amplie, né? Então, assim, vamos combinar que tem aí um universo que conspira de uma forma meio contra, né, o processo. Então, a gente precisa ir se familiarizando com isso, entendendo o que a gente, né, o que pode ficar no show, o que não pode, né? Tem uma coisa, Carlos, que é bem legal de falar, porque o paladar da gente muda bastante. Por exemplo, eu era né, uma consumidora, e eu vou te contar até uma fofoca aqui de como a mente da gente ela é interessante para isso, né? Sim. Eu, desde pequena, na casa, assim, pão francês era uma coisa que todo mundo ama, né? É uma coisa que todo mundo ama. Então, aquele pãozinho recém-saído do forno com uma manteiguinha e tal, né? E pão nunca faltou em casa, sabe? É uma coisa que, assim, a gente sai de casa para buscar o tal do pãozinho. Tem que ter, né? É um hábito. E aí, o pãozinho não rola mais. E aí, houve até, assim, uma perda afetiva com isso. Porque no começo eu dizia, meu Deus, não consigo comer mais o meu pãozinho. O que vai ser de mim, né? Sem o meu pãozinho. É aquela coisa assim, daí tu descobre, bom, não é o pãozinho, mas então tem um outro caminho, né? E olha como isso é importante, que eu continuei comprando pão igual. Num nível que um dia o meu filho, que mora comigo, virou para mim e falou assim, mãe, por que tu compra pão? Eu não como pão, tu não tá comendo pão? A força do hábito, ela é tão intensa em cima do comportamento da gente, que eu entrava no mercado, eu comprava 2 pãezinhos, Carlos. Era só assim, sabe? Mentalmente era um pouco a coisa do medo de não ter pão, de ter o desejo de não ter, entendeu? Então,
tu vê como isso é forte. A gente precisa, né, ir construindo alguns mecanismos para ir. Primeiro a gente precisa entender isso e depois ir construindo os mecanismos de substituição. E isso não é um negócio muito simples, né? Então, assim, porque isso leva tempo, isso demanda uma caminhada. E uma das coisas que eu acho que a bariátrica me mostrou, porque eu sempre fui uma pessoa de muita ação, e de achar que tudo é no meu tempo, de uma ação e de controle, assim, né, de comando e controle. Então, e aí, de repente, tu também observar, cara, não é o teu tempo, é o tempo do teu corpo, é o tempo da tua mente, é o tempo de aquisição de um novo modelo de vida. E isso não acontece da noite para o dia. Calma, né? Então, isso ajudou, inclusive, eu acho, né, no desenvolvimento de uma outra perspectiva comportamental, entendeu? Então, de olhar para essas coisas e pensar, bom, e talvez isso tenha muito a ver também com a questão da maturidade, talvez para outras pessoas mais jovens e tal, bata de uma outra forma, né? As pessoas mais maduras, talvez, com isso, possam até ter um pouco menos de dificuldade, de ter essa coisa de que, assim, relaxa, aceita, né? O aceita que dói menos, é bem por aí, né? E aí as coisas vão se adaptando, se adequando, tu vai, né? E é bacana, porque, tipo, ontem, por exemplo, que estava aquele calor escaldante, eu faço academia pertíssimo da minha casa, e também eu construí uma coisa, assim, que fosse mais fácil, mais cômoda, vou fazer pertinho, porque daí eu vou a pé, não preciso nem depender de carro, de estacionamento, de nada, né, desço, vou, faço e tal. E aí, com aquele calor, umas várias vezes eu parei e falei assim, ai, será que eu vou mesmo, será que eu vou mesmo? Aí uma hora, não, eu tenho que ir, porque eu não vou poder ir na sexta-feira, eu vou viajar, e aí ficar 2 dias sem, não vai ser legal, então, assim, dane-se o calor, vamos pra rua. E aí e é interessante, tá? Porque eu já estava com a roupa da academia desde de manhã, que era justamente para não ter motivo para dizer, eu tenho que colocar a roupa quente, que sei lá eu o quê, né? Então, não adianta, isso tudo a gente tem que ir construindo, não é fácil, né? Porque é mudança de hábito, mas eu acho que vale muito a pena. Esta entrevista está tão interessante, com tantos assuntos, que eu vou solicitar a gentileza da nossa convidada especial, a Lúcia Búrigo, do nosso parceiro, Dr. Giancarlo Búrigo, para que a gente possa continuar em outra oportunidade, para ter mais tempo para que as pessoas que ficaram com curiosidades possam também interagir conosco através das nossas mídias sociais. Pergunta para a Lúcia se ela consegue agora, por exemplo, correr, consegue parar de tomar algum medicamento. Pergunta para o Dr. Jean se eu tenho 65 anos, tenho hipertensão, se eu posso fazer a cirurgia, quais são os cuidados. Posso operar eu e a minha esposa, que estamos os dois acima do peso, no mesmo dia, para todo mundo pegar firme na recuperação? Então, todos esses assuntos, se o Dr. Jean e a Lúcia concordarem, nós podemos abordar em uma nova entrevista. O Dr. Jean, Lúcia, por favor. Rapaz, olha, desculpa eu ter cortado a Lúcia, mas aí tu falou com 2 italianos que gostam de falar, né? Aí a coisa vai ter um segundo, terceiro, quarto capítulo da entrevista aí, mas eu acho que a Lúcia trouxe muitos pontos assim bem importantes e relevantes, né? Ela falou sobre motivação e sobre o que a gente chama de estímulo, né? Porque são 2 coisas diferentes. A motivação é o que parte da gente, o estímulo é o que está do lado de fora. Até a própria questão do exercício que ela falou, eu já coloquei a roupa, né? Então ela estava motivada, mas precisava de um estímulo. Aí quando ela pensa em não ir, o que acontece? Ela diz, não, peraí, eu já estou vestida, já me preparei para isso, já estava na minha agenda, não vou deixar de fazer. Então, são várias coisas aí que a gente tem que conversar, né? E aí, aquilo que a gente mais busca é a construção do hábito, tá? Não dá para a gente pensar única e simplesmente na perda do peso, tá? Porque eu tenho pacientes também, assim, que não chegaram a um peso ideal para a estatura, mas perderam muito mais do que aqueles 50% do excesso de peso deles, e isso trouxe uma dinâmica tão diferente para a vida que eles se sentem extremamente satisfeitos. Então, isso são aspectos que a gente pode conversar.
o aspecto da idade, que a gente tem abordado muito, porque não existe mais uma idade limite, vamos falar sobre isso. E num outro momento também vamos conversar, porque a identidade aí da questão obesidade mudou, né? A gente está tentando desligar um pouquinho desse parâmetro só IMC, né? Peso e altura, tá? A gente está levando muito mais em consideração hoje a questão assim, ok, a pessoa pode ter um IMC de 31, uma obesidade grau 1 e ter a necessidade de ser operada, tá? Porque ela já tem diversas comorbidades associadas a isso. Assim como a pessoa pode ter um IMC de 32 e nunca fez nenhum tipo de tratamento, e a gente entender que não é o momento para ela se submeter à cirurgia, mesmo sendo um IMC de grau 2, né, e ter esse tipo de conduta como a gente teve aqui no caso específico da Lúcia, tá? Carlos, eu vou te agradecer novamente, claro que eu estou à disposição a qualquer momento para a gente conversar a respeito disso. Para mim é uma satisfação imensa, né, e é uma emoção eu poder trazer essa experiência da minha irmã, né, e dessa busca, e quando ela realmente, assim, ela chegou e disse... Não, se vou operar, vai ter que ser contigo. Para mim foi aquela coisa assim, eu já não quis, ou seja, já te conduzi para fazer a tua outra cirurgia com outro colega, né? Eu me sinto muito mais do que preparado para isso. Os resultados dos pacientes estão aí, tu vai ser outra paciente como um paciente normal, como qualquer outro. E aí não adianta, Carlos, a gente só falar sobre a emoção que a gente tem Sim. em operar um familiar. Cada paciente é uma emoção diferente, tá? Então, nós temos que lembrar a cada momento que a gente vai colocar uma pessoa na mesa para operar, que ali tem um ser humano, tá? E nos dedicarmos de corpo e alma para aquela pessoa, para que a gente obtenha o melhor resultado possível para cada um deles, tá? É isso. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Já vamos conversar com a Lúcia logo a seguir aí para a gente marcar uma segunda etapa, porque eu acho que a Lúcia traz com muita propriedade, muita informação bem importante, e não só para a questão do público 50 a mais, mas ela consegue fazer essa diferenciação, que são momentos diferentes da vida. Quem está com seus 30, 35, 40 e quem está com 50, 60 anos de idade. E só para finalizar a minha parte, o que eu tenho observado no consultório é que os pacientes acima de 50 anos de idade realmente têm um retrospecto diferente, tá? E tem uma maturidade maior para o segmento do tratamento do que os pacientes mais jovens. Muito obrigado, Dr. Giancarlo Búrigo, por mais uma vez conversar conosco, trazer todo o seu conhecimento e compartilhá-lo de uma forma tão didática com todo o público aqui do Portal Mais Sul. E obrigado também, Lúcia Búrigo, por ter aceito o nosso convite, por ter dividido e vai dividir ainda mais na próxima entrevista um pouco mais da sua história, mesmo que você seja uma pessoa muito conhecida aqui na nossa região, mas da sua história pessoal mesmo, com a perda de peso, com a cirurgia bariátrica. Muito obrigado e voltamos a conversar numa próxima oportunidade, trazendo o restante da sua história para também esclarecer as dúvidas de outras pessoas como você. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, estamos juntos numa próxima movimentação e se isso for bom para outras pessoas, acho que a grande motivação da gente de estar aqui conversando é isso, é estimular outras pessoas a acharem boas soluções para as suas vidas. Grande abraço. E assim um abraço, Carlos. Tchau, Lúcia. Um abraço, doutor. Um abraço a Lúcia Búrigo. E assim encerramos a edição de hoje do Conversa com o Especialista, trazendo sempre informações qualificadas para você. Um abraço e até a próxima.